Fala, nação rubro-negra! Venho trazendo alguns cortes falando aí sobre a estreia de hoje do Flamengo pela Copa Libertadores da América na altitude de Cusco. Falar em Cusco, técnico do Cusco elogiou o Flamengo. Será que ele falou a verdade ou está jogando a pressão para o time rubro-negro? Fique aí com os vídeos, daqui a pouco eu volto com a provável escalação do mais querido. Saudações. 24 anos que eu não podia falar, mas agora eu posso. Partiu rumo ao Penta, é isso, Pedro? Tem tempo, hein? Tem bastante tempo, hein, que não falava essa questão de rumo ao Penta. Mas é o mantra da torcida do Flamengo. Tudo bem? Um abraço, Bruno. Abraço para todos por aí, Jailson, um beijo, Mari, enfim, todos que estão por aí neste Sport Center. Estamos aqui, o Flamengo vai encarar essa altitude contra o Cusco, 3.350 metros acima do nível do mar. Não é esse calor escaldante do Rio de Janeiro, mas é uma altitude que o Flamengo sempre tem uma dificuldade, né? Enfrentar jogos na altitude, enfim, já aquelas 2007, mais ou menos, Real Potosí, 2008... Teve até uma vitória em Cusco contra o Cienciano de 3-0, mas aquelas imagens com um balão de oxigênio e tudo mais. Enfim, os comandados de Leonardo Jardim vão para cima com desfalques, Bruno. São 4 desfalques. Eu não estou nem contando o Saúl ainda como 5º desfalque, porque ele ainda nem voltou nessa temporada, né? Então não dá para contar exatamente como desfalque, nem trabalhou com o Leonardo Jardim ali no campo exatamente. Mas fica sem a dupla de volantes, o que já é bastante complicado. O Pulgar tem um probleminha no ombro, o Jorginho uma lesão na panturrilha, o Alexandre ainda se recupera de uma lesão muscular e o Cebolinha tem aquele problema que quebrou uma costela, então vai ficar um tempo afastado. Então são 4 desfalques, mas os cruciais mesmo ali, se a gente pode colocar dessa maneira, na dupla de volantes, né? Então como é que ele vai fazer? Vai colocar o De La Cruz e o Paquetá? Vai ser Everton Araújo para dar sustentação até pelo vigor físico na altitude e também ao lado do Paquetá? São questões que o Leonardo Jardim vai levar para essa partida. A delegação embarcou ontem, aí chegou por volta de 00:30 de Brasília em Cusco. Ali no centro histórico não pode se movimentar com ônibus, então tiveram que ir em pílulas, em vans para chegar a essa partida. Tem toda uma logística. E o hotel Bruno Vicari, ele é o quê? Pressurizado, então dá uma sensação ali de 1000 metros a menos para o Flamengo se acostumando aos poucos para essa partida e ver se vai ter algum tipo de resultado, tentando utilizar tecnologia, se tem verba, tem disposição para isso, tentando usar essa tecnologia para de fato, enfim, melhorar bastante para essa estreia na Libertadores. Temos aí uma sonora do Alejandro Orfila, que é o treinador do Cusco, falando um pouquinho sobre esse duelo. Ele que acabou de chegar no time peruano, então vai ter esse embate com o Flamengo pela frente. Revolucionada la ciudad, esa es la realidad. Y desde hoy a la mañana temprano hay filas sacando entradas, que eso no se ve habitualmente. En realidad es un espectáculo hermoso, porque cuántas veces capaz que la ciudad va a tener la oportunidad de recibir a Flamengo. No se da todo el tiempo. Y yo sé muy bien, y los futbolistas sabemos muy bien, que cuando vos vas al análisis, ¿sí? En el análisis, nosotros somos inferiores al rival. Es muy probable que de 10 partidos ellos nos ganen más veces de la que nosotros le podamos ganar. Es un partido, uno solo. Uno solo, tenemos posibilidad de nosotros también. No vamos a estar mirando si es Flamengo, si es fulano, si es sultano. No, vamos a entrar ahí adentro y vamos a jugar una camiseta contra la otra. Pues si nosotros logramos el objetivo en este grupo, que todos lo catalogan el grupo de la muerte y que nosotros somos la Cenicienta, en la realidad, ¿tá? ¿Te imaginas si podemos lograr el objetivo? Nos cambia la vida absolutamente a todos. Porque el dinero va y viene. Lo que no va y viene es la gloria. O discurso tá pronto, hein? O Pedro volta já pra gente falar mais. Bom, arredonda, vai, para 3.400, já mexe no fôlego também. Muito, né? Eu tive em Cusco e assim, as poucas experiências que eu tive até hoje com altitude, eu estive em Cusco e as poucas experiências que eu tive com altitude não foram assim das mais dramáticas. Mas lá bateu ali um pouquinho de falta de ar. Foi a Machu Picchu? Foi a Machu Picchu. É mais alto ainda, né? É mais alto. Você vai se preparando, vai fazendo a viagem, subindo aos pouquinhos para chegar lá preparado. E foi em Cusco que eu senti ali um incômodo. E em Machu Picchu, não? Em Machu Picchu já estava ambientado.
E não fui para jogar bola, né, gente? Fui para passear. Sim, outro nível de exigência. Cusco é uma cidade muito interessante. Uma cidade com história. Ontem o Bruno Cortes entrou lá da Praça Central, que tem igrejas com estilo do colonizador espanhol, mas com o material da região, né? Tem muita terra. Né? Então as igrejas são, em vez de ter aquela cor branca, elas são ocre. E o jogador tem que ir purinho, não pode tomar nada, o jogador vai competir, vai correr. Chá de coca, né? Não pode tomar. Não, você tem a questão emocional que você precisa enfrentar. Né? Eu fui para Quito, que é lá embaixo, não tem... Então, Cusco é curiosa por causa disso. As cidades da Bolívia, aí a Praça Central, ó, acho que tem mais, a gente está vendo 2 igrejas, acho que ainda tem mais uma com esse estilo assim. Mas Cusco está no meio do caminho entre Quito, que é onde a bola tem uma trajetória diferente, né? A gente usa a expressão a bola fica mais leve, né? Quito é 2.850 e La Paz é lá alto, onde não só a bola, como o fôlego do jogador, tudo muda. Os jogadores do Flamengo chegaram em vans, né? Será que eles não pousaram em Cusco? Não, acho que esse trajeto aí é do aeroporto para o hotel só. Pro hotel. Né? Diz que o hotel tem todo um processo de aclimatação, porque tem aeroporto em Cusco. A logística, você vai para Cusco. Sim. E aí os jogadores vão ter essa aclimatação, tem todo um cuidado. Mas o cuidado que o Flamengo tem que ter é técnico, né? Nas últimas 3 Libertadores, o Flamengo saiu na 2ª colocação. O Flamengo normalmente tem problema com primeira fase de Libertadores. O Flamengo normalmente se descuida com primeira fase de Libertadores e depois, mesmo sendo campeão ano passado, tem que ir colando peças no caminho. E agora chega desfalcado, né? Sim, jogadores 4 ou 5 jogadores. Hoje em dia... 3 vezes em que foi... a gente pegou tudo aí, né? Nos últimos anos, 23, 24, 25. Segundo lugar nos 3 últimos 25, anos. Também foi segundo colocado e terminou campeão. Mas das duas últimas vezes, o cruzamento ficou ruim, né? Foi eliminado pelo Peñarol e pelo Olímpia. E mesmo com um cruzamento ruim, é que assim, nesses dois, a decisão foi na casa do adversário, onde a pressão é grande, você muda tudo. É, né? Mais um detalhe que agrava esse contexto. O Leonardo Jardim dirigiu o Cruzeiro no ano passado, o desempenho dele na Sul-Americana, tudo bem que era um primeiro semestre, foi abaixo do ideal. Era na chegada dele, tinha acabado de chegar. Ele fez 6 jogos. Era na largada, ele fez depois ele engrena. Ele fez 6 jogos. Dos 6 jogos que fez, ele foi eliminado na fase de grupos. Pois é, mas era na chegada dele. Quem passou foi o Mushuki Runa. Ele venceu um jogo, perdeu 3 e empatou 2. A Sul-Americana tem sempre aquele dilema, né? Qual é o peso que ele tem para cada clube, que ela tem a competição? Mas no Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro sabe, foi ali que ele construiu o time, porque ele viu... partir dali, né? Ele viu tudo que estava dando de errado, aí ele tem o jogo com o São Paulo, depois, se não me engano, tem um jogo, acho que com o Bahia, um pouco mais adiante, aí o time dele... engrena e deslancha. E passa a ter semana cheia para trabalhar também. Eu acho que foi, essa frase, ele deslanchou a partir do último jogo da fase de grupos, que ele empatou, acho que em 1-1, eu não me lembro com quem foi, Universitário, talvez, não sei, não me lembro. Eu sei que ele tinha vencido o Cienciano e empatou um jogo. E aí, aquele empate determinou a eliminação. E aí ele falou, não fui eu que montei esse elenco. Logo na sequência ele tem um jogo com o São Paulo, ele não ganha, ele empata, e depois ele tem um 3-0 na sequência, acho que é contra o Bahia, no Cruzeiro, e a partir dali ele dá a deslanchada legal, porque ele acha, é quando ele bota Dudu, Gabigol no banco, quando ele... Entendeu? E nesse histórico recente do Flamengo aí, entram derrotas para clubes que não eram, assim, você bota um e outro na balança. O Flamengo está muito acima, né? Sim. No ano passado teve um jogo desse. O Flamengo perdeu do Alcas? Sim, não, ano passado 2020. Foi Central Córdoba do Maracanã. Central Córdoba. O Alcas acho que foi em 2024 ou 2023. Algumas derrotas assim. Será que o Cusco FC poderia entrar para essa lista aí, caso venha a vencer o Flamengo? É um clube que a gente conheceu como Real Garcilaso. E mesmo assim não é antigo, não. Ele foi fundado em 2009 e mudou para Cusco FC em 2019. O escudo é bem bonito, né? Quando a gente começou a falar do Cusco, eu falei, meu Deus, eu estive lá e não comprei a camisa, por quê? Bonito mesmo, né? É lindo.
Mas o adversário do Flamengo... Nessa viagem ao Peru, eu tentei comprar a camisa da seleção peruana, estava caríssima, desisti, voltei sem nada. Podia ter voltado para do custo, para FC. Com sinceridade, Marcelo, com sinceridade. Lembra que eu pedi calma? Sabe qual é o mais grave desse jogo em Cusco? É que no sábado tem Flu-Flá. E esse Flu-Flá pelo Campeonato Brasileiro é importantíssimo, porque o Flamengo já está a 7 pontos. Ih, acabou a calma. O Flamengo está tentando alcançar o Fluminense. Acabou a calma. No Campeonato Brasileiro. Não, mais do que isso, Marcelo. Eu estou olhando para a ponta. O Flamengo está a 5 ou 7 pontos do Mas você está pedindo calma para quem, Gilmar? Para quem? Para mim. Ah, tá. Entendi. Eu estou olhando no espelho. O torcedor do Flamengo, nesse momento, o que ele menos tem é paciência, é calma. Ele quer ver esse time produzindo logo. Do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Não, mas a gente está falando do Flamengo agora. Mas é que Flamengo e Palmeiras, desculpa, é para te ajudar. Jogam a expectativa lá para cima mesmo. E assim, você trocou treinador agora. O do Corinthians e o do Vasco querem ver até onde os times conseguem chegar. O do Flamengo e do Palmeiras, não. Eles já sabem que o time pode chegar e querem que chegue em tudo, em todas as competições. Quer que ganhe do Cusco e do Fluminense e de quem vier pela frente. Sim, porque o senso de urgência do Flamengo em Libertadores faz a gente, pelo histórico recente, né, pensar que o Flamengo tem que começar acelerando. Se começar desconcentradinho, achando que, né, eu sou o melhor time da América, é o campeão, mas não é assim, cara. Eu acho engraçado. Porque mas é melhor ter calma. No jogo contra o Santos, eu estava acompanhando no intervalo, eu fui dar uma olhada nas redes sociais para sentir ali como é que estava o humor dos torcedores. E aí a maioria era o seguinte: o time continua um arame liso, o time não consegue fazer gol no Santos. Aí depois, no segundo tempo, toma um gol logo no início e vira. E aí, ao final, a declaração do Leonardo Jardim foi: dei parabéns aos jogadores, porque eles souberam cansar o Santos. O treinador do Santos me disse: nós não aguentamos vocês. Então assim, é uma... Por isso que eu digo que o pior do jogo de hoje não é o resultado. Porque ainda que o Flamengo não vença, empate ou perca hoje, o Flamengo vai enfiar um saco de gols no Cusco, aqui no Maracanã, digamos assim. Mas o que eu fico pensando é o que isso pode trazer de malefício para a autoestima dos jogadores, do time, para o Fla-Flu, que já é no sábado. Bom, e o time que entra em campo, segundo a apuração dos nossos colegas do GE. Globo, tem muitos dos jogadores considerados titulares. Mas sem Pulgar e Jorginho, a conta é alta para proteger essa defesa. Sem Pulgar e Jorginho, não por opção. Não. São dois dos desfalques. Né? O Jorginho é panturrilha. Everton Araújo e Paquetá formariam a dupla de volante, digamos assim, com o Paquetá saindo mais, né? E o que mais mudaria? Ali na frente a mesma coisa, atrás só do lado esquerdo uma dúvida entre Ayrton Lucas e Danilo. Eu acho que a formação aí seria o tradicional 4-1-4-1, entendeu? Vai botar a linha de 4 ali, vai botar o Everton Araújo protegendo, fazer uma linha de 4 ali com Arrascaeta e Paquetá pelo meio. Paquetá Samuel mais próximo do Arrascaeta do que do Everton. Exatamente, Samuel, Lino e Carrascal fechando os corredores e o Pedro na frente. Entendo dessa forma. Eu gosto do Paquetá ali. Tá? Só acho que ele não é melhor que o Jorginho, por exemplo. Né? Só acho que ele, numa situação de proteção, ele não consegue entregar o que às vezes o time precisa. E na combinação com a Arrascaeta, eu ainda estou me perguntando se é Paquetá e Arrascaeta ou Paquetá ou Arrascaeta, né? Porque é provável que daqui para frente a gente veja uma disputa de posição entre os dois, porque um passo atrás para o Paquetá não está funcionando, um passo à frente tem muita gente leve do lado dele. Como ponta, né? Eu, Gilmar, não escalaria o Arrascaeta num jogo desse. É um jogador, é um diamante que eu seguraria por um Flu-Flá. Para que o Arrascaeta num jogo desse? Para que desgastar o Arrascaeta num jogo desse? O meio-campo seria formado por Everton Araújo, Paquetá um pouco lá no lugar do Arrascaeta e De La Cruz ali do lado dele? Talvez, pudesse ser. Porque os desfalques estão muito concentrados nessa região ali, né? O Saul ainda não começou a temporada, está se recuperando de cirurgia. Para esse jogo, o Flamengo não tem Jorginho e Pulgar. O quarto desfalque é o Cebolinha, que também está com uma fratura na costela. Isso. Então, assim, Saul e Cebolinha já não estariam mesmo à disposição. E, além deles, entraram para a lista o Jorginho e o Pulgar, que são daquele setor ali, daquela linha de dois, onde estão hoje o Paquetá, onde estão nesse campinho o Paquetá e o Everton Araújo. Vamos ver se esse é mesmo o time que o
Léo Jardim leva a campo, ou se ele vai pensar... Léo Jardim é o goleiro do Vasco, vamos preservar Leonardo Jardim. Boa, boa. Devia estar no manual. Isso. E o De La Cruz precisa jogar, né, cara? Vamos ver se ele vai pensar nisso também, né? Já que tem Flu-Flá, e o Gilmar está pedindo calma aí, de repente bota um time mais misturado para entrar em campo. O elenco é tão robusto, e daqui não estou jogando conversa fora, que dá para fazer várias coisas, Marcelo. Ele dá para colocar o Danilo na zaga, empurrar o Léo Ortiz para jogar de volante do lado do Everton Araújo, poupa o Arrascaeta, põe o Paquetá. Ô, Gilmar, eu só vou discordar uma coisinha de ti. Hoje eu estou concordando com você, assim, o programa tá preocupado inteiro. Tá preocupado estranho? Não, estava me estranhando. Então vou discordar agora, umazinha só. O Arrascaeta é uma joia que precisa ser preservada. O Arrascaeta, ele precisa ser colocado na lama para subir morro, para descer, para pegar. O Arrascaeta precisa voltar a produzir. Não, Gilmar. mas para voltar a produzir... Tá todo mundo trata o Arrascaeta assim. O Arrascaeta é uma joia que precisa ser preservada. Aí o Arrascaeta está perto de renovar contrato, ele começa a jogar. Não. Aí o Arrascaeta pega, joga, tal. Aí depois que ele renova contrato, volta a ser uma joia que precisa ser preservada. Tem que botar na arena. Ainda bem que você discorda de mim, porque assim, o que eu acho é que ele tem que botar na arena, mas ele tem que olhar para resultado. Então, numa viagem dessa, um desgaste dessa, eu acho que é mais vantagem você reter o jogador no Rio de Janeiro, para o jogador treinar, ganhar horas de treinos, para poder fazer um Flu-Flá no sábado em alto nível, do que você levar para jogar a 3.339 metros de altitude, um jogo completo, características completamente diferentes. É evidente que a bola passando no pé dele, ele vai dar um atendimento melhor, mas acho que o Flamengo não vai precisar do Arrascaeta para conseguir um bom resultado em Cusco. E vai precisar do Arrascaeta no Fla-Flu. O Arrascaeta tinindo, voando, carregando saco de cimento nas costas. Aí sim, jogar 3.400 metros, lindo. Eu nunca joguei. Apesar da minha carreira de jogador de futebol, ter experiências das mais diversas, jogar a 3.400 metros, mas deve ser difícil pra caramba. Bom, a nossa enquete que pergunta quem vence hoje. Palmeiras e Flamengo entram em campo, os poderosos da América, na Libertadores. Quem vence? O Flamengo vence, o Palmeiras, os dois ou nenhum dos dois? É a nossa enquete. Vote aí. Vamos lá. Bom, o Flamengo vai ter um jogo que não é tão simples assim, sobretudo por conta da altitude, estreia em Cusco, a 3.400 metros de altitude, né? Ele inicia essa campanha desse ano tentando se colocar entre os 3 maiores campeões da competição, que tem com mais títulos o Independiente da Argentina, vencedor 7 vezes, o Boca, que ganhou 6, e o Peñarol, dono de 5 taças. E o Flamengo, se vencer esse ano, vai chegar a 5 taças, vai ficar ali no top 3 entre os maiores vencedores de Libertadores. Lembrando que venceu 5, nas estreias o Flamengo venceu 5 das últimas 8. Exceções foram em 2018 contra o River Plate, 23 contra o Alcas e em 24 contra o Milionários. Olha aí as estreias recentes do Flamengo na Libertadores. Ô Mauro, é um jogo não exatamente pelo time de Cusco, mas pela altitude, pela estreia, aquele que você fala, né? O time da altitude, quando na primeira rodada ele tá com o tanque cheio, tá com esperança, então vai com tudo, é a chance, se conseguir ponto ali, pode conquistar uma vaga. Então é um jogo complicado para o Flamengo, que não terá o Jorginho, por exemplo. O Jorginho cerca de 3 semanas. Joga sábado também, por exemplo, contra o Fluminense. Né? O Pulgar segue machucado, o Saúl ainda não está disponível. É provável que ele tenha que colocar De La Cruz, que viajou, né? E Everton Araújo. A outra opção, em tese, seria o Paquetá ao lado do Everton Araújo, né? Vamos ver como é que ele vai escalar. Ele vai ter que pensar no jogo de hoje e no jogo de sábado. Complicado ali. Não tem ninguém na base também pronto para assumir, né? Tem esse detalhe ainda. Olhar para a base, assim, maduro, pronto para assumir a posição, não se vê ninguém, não. A questão é essa, né? O Cisse Puede está vivo, né, na primeira rodada, o time mais modesto, tudo mais, mas são 3.400 metros quase. La Paz é 3.600. Então, é alto, né? É bem alto. Tem cidades, Bogotá 2 e pouco, né? Então, tem uma diferença considerável aí e, evidentemente, isso pesa bastante, né?
E ao mesmo tempo, acho assim, tem que pensar também no jogo de sábado. Sim. Tem que fazer uma gestão do elenco pensando no sábado, Flamengo e Fluminense, 6h30, né, no Maracanã. O Fluminense já jogou ontem, não tinha altitude, não tinha nada, empatou e tal. Tem até um diazinho a mais aí, né, de descanso. Estreia, o Flamengo tem feito campanhas ridículas na fase de grupos. Vejamos como vai ser agora. O grupo não, é um grupo meio chatinho, né? Tem o Independente Medellín e o Estudiantes. E tem que tentar começar com um bom resultado, obviamente, né? Vejamos como vai ser. O Flamengo não tem hoje um padrão de jogo definido, é um time ainda em transformação. A mudança de técnico tem efeitos colaterais inerentes a essa troca e isso está bem evidente no campo. Bem evidente. Tem isso, né, Danilo? O Flamengo tem logo que o Arthur Jorge chegou, ganhou jogos e tudo mais, falou assim, bom... Leonardo Jardim. Andou, depois tem aquele jogo horrível contra o Bragantino, o jogo que venceu o Santos ganhou 3-1, mas não foi um espetáculo, e agora tem esse jogo aí contra o Cusco. O que mais me chama a atenção, a gente olhando ali a tela das estreias que vocês mostraram agora do Flamengo, é como o Flamengo muda de técnico, muda de elenco e vira e mexe acontece essa primeira fase de Libertadores não tão boa. Depois, eventualmente, vai até ser campeão como foi no ano passado, mas começa às vezes aos trancos e barrancos, acaba transformando as rodadas finais, que muitas vezes pode ser ali, especialmente por conta do cabeça de chave ter 2 rodadas em casa no final, pode ser um lugar, uma hora que você pode revezar elenco, que você administra no meio dessa nossa maratona que temos aqui no Brasil, mas o Flamengo ultimamente tem chegado com a corda no pescoço nessas últimas partidas, e aí não consegue conciliar bem. Então acho que hoje, você considerando a altitude, o nível técnico do Cusco e tal, um empatezinho ali dá para você administrar e depois vencendo os demais jogos, especialmente os como mandante, você já está numa situação um pouco melhor, considerando que o Estudiantes acho que é o time que vai mais oferecer resistência ao Flamengo. E aí realmente é o momento estranho do Leonardo Jardim, junto com todo esse histórico que eu falei de tropeços do Flamengo numa primeira fase. Então temos que ver como vai ser o comportamento também do Flamengo, justamente para poder administrar junto com o Brasileirão. E como você disse, o Fluminense já jogou, aí você vai olhar nos adversários diretos, né? O Palmeiras vai fazer o oposto. O Palmeiras joga hoje, o Corinthians joga amanhã e o Palmeiras e Corinthians é no domingo. Então o Palmeiras nessa semana tem essa leve vantagem. Então, semana a semana analisando o que os dois principais times fazem no Brasileirão e na Libertadores. Casão, como você vota na nossa enquete? Olha ela na tela aí, ó. A pergunta é quem vence hoje, considerando os poderosos da América, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, o Palmeiras, os dois ou nenhum dos dois. O Palmeiras encara o Júnior Barranquilla, o jogo vai ser em Cartagena. Os dois. Eu acho que os dois vencem. Os dois, né? Eu acho que os dois vão vencer. São os dois principais times da América do Sul. Tudo bem, é na altitude... mas assim, cara, chega uma hora na altitude também que se os caras não atropelarem nos primeiros 20, 30 minutos, o jogo cai para a técnica e aí prevalece o time melhor, né? Chega uma hora, qual é a diferença de jogar na altitude? É que o adversário, na maioria das vezes, é mais fraco, por exemplo, que Flamengo e que Palmeiras, e eles colocam os primeiros 30 minutos numa correria inacreditável, velocidade, chute de longa distância, cruzamento na área, o goleiro está sem tempo de bola, os jogadores também têm que adaptar a força de dar o passe, fica uma confusão. Se esses times não conseguem fazer 2, 3 gols em 30 minutos, eles também cansam. Aí o jogo cai para a técnica. Aí quanto mais o Flamengo ficar com a bola, mais domínio ele vai ter. Então eu acredito que o Flamengo vence a partida, sim. E o Palmeiras também. A nossa enquete tá assim, Flamengo 26%, Palmeiras 26%, os dois 34% e nenhum dos dois 14%. O Palmeiras... Voltei, meus queridos. Chegaram até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, ajude, dá aquela moral aí para que nós possamos crescer e continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês agora a provável escalação do Flamengo. Lembrando, a escalação sai 1 hora antes da partida. O jogo está previsto a começar às 21h30, horário de Brasília. Lá, se eu não me engano, é 19h30. Então, às 20h30, o Flamengo estará liberando a escalação oficial, os 11 iniciais. Eu estarei trazendo para vocês nas nossas plataformas. Bom,
Provável time do Flamengo é o seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta. Jorge Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Vamos torcer para que o Flamengo comece com o pé direito, né? A luta aí para manter-se campeão da Libertadores. Somos o atual campeão, somos o time a ser batido. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações e fiquem com Deus.